Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Rogério Seron de Oliveira, doutor em Administração Pública pela FGV São Paulo e diretor-presidente da SP Parcerias, e com Maíra Madri Barbosa da Silva, bacharel em Economia pela FEA-USP e diretora da SP Parcerias. Nesse episódio, nós falamos sobre o artigo Estruturação de Garantias sobre Ambiente de Restrições Fiscais, a utilização da parcela do ganho de eficiência como fonte de recursos para a conta garantia, escrow account, que Seron e Maíra escreveram em coautoria com Victor Bueno Selim para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, recém-publicada. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Rogério Seron, ele que é diretor-presidente da São Paulo Parcerias e doutor em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E também recebemos a Maíra Madri, ela que é diretora da São Paulo Parcerias e também é bacharel em Economia pela FEA. Os dois, juntamente com o Victor Bueno, são autores, do artigo Estruturação de Garantias sobre Ambiente de Restrições Fiscais, a utilização da parcela de ganho de eficiência como fonte de recursos para a conta garantia, escrow account, que foi publicado na última edição da revista Cadernos, que saiu e o link está na descrição. Então, é isso. Maíra, Seron, obrigado aí por topar conversar conosco. Obrigado, Maurício. Agradeço o convite em nome de toda a Escola de Contas, e agradeço na sua pessoa e o convite e a oportunidade. Obrigada, Maurício. É um prazer estar aqui presente no Pod Contas. Ótimo. O artigo foi super legal. Acho que a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar que é um tema super atual e é um tema que parece que vai crescer, que vai cada vez mais crescer, as parcerias e concessões em âmbito municipal, que já estão aí na União, nos estados, já são algo mais conhecido, já está mais solidificado, mas em âmbito municipal parece que está ganhando cada vez mais tração, e eu acho que São Paulo, como deve ser, está na vanguarda aí dos municípios brasileiros. E vocês escreveram um super artigo, super legal, que eu espero que chegue aí para outros gestores públicos, para que eles talvez se inspirem em elaborar projetos super interessantes, que aborda aí PPPs, de terminais de ônibus no município, para falar um pouco dessa ideia do escrow account. Vocês poderiam, então, começar elaborando um pouco sobre como é que funciona a questão dos terminais de ônibus urbanos no município de São Paulo? Ok. Então, eu vou começar a falar um pouquinho e depois a Maíra me complementa também, fala um pouquinho sobre o tema. Então, o transporte coletivo urbano do município tem uma concessão da operação do sistema de transporte e tem os terminais, que recepcionam as pessoas, os usuários para embarque e desembarque. São 31 terminais. Eles precisam, eles carecem primeiro, de requalificação, de modernização, e segundo, tem um espaço para uma melhoria de performance na operação desses terminais, ter ganhos aí de eficiência, se você fazer um contrato com escala, com métricas adequadas, etc. Além disso, esses terminais estão localizados muitos deles estão localizados em regiões de elevado potencial de comercial, de adensamento, e geralmente eles são só uma estrutura com uma cobertura metálica ou uma estrutura simples que não tenha um aproveitamento do potencial construtivo, do aéreo. Então, com base nisso tudo, nós estruturamos na São Paulo Parcerias essa PPP, que é uma parceria público-privada para a requalificação desses terminais, para a operação desses terminais e para a utilização, para a exploração desse potencial construtivo. E aí é uma das grandes inovações desse projeto, que é comum em outros países,
ter essa exploração do potencial construtivo do aéreo. Ou aqui mesmo no Brasil, um exemplo, por exemplo, o Terminal Santa Cruz, né, o terminal de metrô, né, a estação de metrô Santa Cruz, aqui em São Paulo, você tem um shopping em cima da estação. Então, você tem um aproveitamento desse espaço, né? Então, o projeto ele cria uma oportunidade para ter um adensamento, e faz todo sentido, inclusive, do ponto de vista de mobilidade, né? Um adensamento nos eixos de transporte. Então, é um projeto que pode ter, inclusive, projetos residenciais em cima desses terminais. Poderia vir a ser, mas ele vai ser voltado aí, provavelmente, para empreendimentos comerciais, mas tem um potencial de desenvolvimento local, de ser realmente aí um polo transformador aí do entorno. Então, a PPP está estruturada, grosso modo, para isso, tá? Então, é um projeto extremamente relevante. Hoje, a prefeitura já gasta, a gente vai explorar isso com mais detalhes, quase 300 milhões de reais por ano na operação desses terminais, e com a PPP vai haver uma redução substancial. Apesar de ter a requalificação, né, são investimentos aí substanciais, aí de algumas centenas de milhões de reais, para modernizar esses terminais, né, melhorar o banheiro, melhorar a experiência do usuário nesse espaço, com o ganho de eficiência que vai ter na operação, com a exploração de receitas acessórias, vai ser possível fazer uma economia de quase aí, 90, 100 milhões de reais em relação ao que se gasta atualmente. Então, é um projeto sim, extremamente interessante, que vai mobilizar, um projeto de infraestrutura pesado, né, envolve um contrato de bilhões de reais, e ele caminha agora, né, nós publicamos ele já há algum tempo, ele passou pelo controle preventivo do Tribunal de Contas do município, a gente estabelece um diálogo para aprimorar pontos de divergência, né? E agora, em agosto, ele foi autorizado a retomada dele com a liberação integral por parte do Tribunal de Contas do município. Então, no dia 15 de outubro, salvo engano, nós teremos o certame, né? A licitação está dividida em 3 blocos, e a Maíra pode comentar um pouquinho aí sobre a estruturação deles, e então a gente está com a expectativa de concretizar o projeto agora, nos próximos aí 30 dias, 40 dias, ter realmente aí a materialização do projeto muito importante para a prefeitura, para a administração pública, tem uma economia substancial, vai alavancar investimentos, mas para a cidade, né? Vai realmente criar condições para propiciar aos usuários, que são milhões deles, todos os dias, que possam ter uma experiência melhor nesses equipamentos, né? Melhorar a qualidade, trazer uma infraestrutura mais próxima do que se observa, por exemplo, num aeroporto, trazer isso para uma realidade local aqui no eixo de transporte viário, né? Maíra, não sei se você fica à vontade. Não, acho que o Seron explicou muito bem assim como funciona, né, a modelagem da PPP. Basicamente, então, são 31 terminais de ônibus divididos em 3 lotes. O futuro parceiro vai ser responsável por administrar, né, toda a operação ali diária dos terminais, efetuar limpeza, vigilância, manutenção das instalações, né, toda a modernização, além da requalificação dos terminais em termos de acessibilidade, melhoria nos sanitários, etc., também melhorias no âmbito da tecnologia da informação, né, que é algo também bem relevante aí para a informação do usuário. Lembrando que é uma PPP de 30 anos, e o concessionário, né, os 3 concessionários, porque são 3 blocos, vão receber uma contraprestação mensal da prefeitura por essa operação, mas eles também vão poder explorar comercialmente tanto quiosques, né, no âmbito dos terminais, mas também edificações que podem ser construídas, né, acima dos terminais, respeitando a legislação. Perfeito, o projeto chama muita atenção, acho que realmente esse é uma área que no Brasil é pouco explorada, eu vejo até o metrô também, né? Eu costumo ser mais usuário do metrô, assim, e eu vejo que as estações de metrô também, em áreas muito boas, em áreas extremamente valorizadas, poderiam ter um imóvel, seja comercial, seja residencial, teria demanda, daria para explorar, gerando, então, oportunidade para as empresas estarem lá, empresas que gostariam de estar naquele local, né, um local com muito fluxo, ou para a residência também, pessoas que gostariam de estar em local
em morar naqueles locais também mais valorizados e não tem tanta essa exploração. Então, acho que é muito interessante esse projeto, acho que pode aumentar muito aí uma série de questões positivas para a cidade, né? E gerar emprego, residência bem localizada. Então, parabéns aí pelo projeto. E ainda com economia de recurso, né? Que é um outro ponto interessante para a gente abordar, né? Porque o artigo fala, né, o tema central do artigo, está até no título, é justamente a questão da utilização das parcelas de ganho de eficiência, né, para criar uma conta garantia, que seria a escrow account, para evitar o inadimplemento do contrato, né? E aí eu queria saber agora, então, para explicar para os nossos ouvintes também, como que funciona essa conta, né? E em que medida ela ajuda a mitigar os riscos de uma PPP. Bom, Maurício, basicamente essa conta ela é gerida por um contrato de administração de contas, né? Uma instituição financeira vai ser responsável pelo dia a dia, né, dessa conta. E o que foi pensado é que tanto o deságio, né, em relação à contraprestação máxima de referência da PPP, como também o ganho de contraprestação no período em que os terminais estão sendo requalificados, ou seja, que eles estão sendo reformados, né, que são um período de 24 meses, nesse período, a prefeitura ela não vai pagar 100% da contraprestação, ela vai pagar uma porcentagem que pode chegar a 75%, ali, 74% da contraprestação. Então, esse diferencial entre o valor que foi estabelecido como máximo a ser pago e esse valor abaixo, né, que inclui deságio, e também o que a gente chama de fator inicial, né, que é o quanto ainda falta para ele receber enquanto ele não requalifica todos os terminais. Esse saldo ele vai compondo, né, um colchão na conta de pagamento da PPP, até ele chegar num montante ali de 12 contraprestações mensais. Então, criando-se assim, por essa diferença, um saldo de 12 contraprestações mensais e um saldo de garantia, né, da PPP. Eu acho que não sei se quer complementar alguma coisa, mas eu acho que está bem, a Maíra acho que foi bem precisa aí no relato da estrutura da conta. No fundo, aproveitar esse momento inicial dos pagamentos, né? Isso aqui é um instrumento válido por um ativo ou por um serviço já existente, então a prefeitura já tem um desembolso com o PPPista, como a gente chama, né, a concessionária, ela já assume operando, ela não precisa constituir um ativo para começar a operar, então ela assume o ativo, só que ela tem o dever de requalificar esse ativo, então por isso que ela recebe essa proporção, como a Maíra comentou. Então, durante a fase de requalificação, ele recebe um percentual para a operação, para remunerar a operação, mas não o completo, porque ele precisa terminar os encargos. Mas, como esse valor já é uma economia substancial em relação ao que se paga hoje, se aproveita isso para esse delta para ir formando uma conta de estoque, né, que a gente chama, né, uma conta de estoque para poder garantir eventuais eventos de inadimplência, de reequilíbrio, enfim, uma conta que dá uma garantia, dá um conforto maior para o privado, até para possibilitar que ele se alavanque no mercado, obtenha financiamentos. Isso ajuda muito para dar segurança jurídica e financeira para a operação. E isso acho que ajudaria a atrair cada vez mais interessados, né? A dar esse pontapé, assim, invista, né, em projetos da prefeitura que são projetos bem estruturados, mais seguros e que vale a pena, né? Realmente é uma boa estratégia nesse sentido também. Agora, então, de fato, essa estratégia ajuda a mitigar os riscos, né? Pode aumentar aí o apetite do setor privado. Mas pensando também do ponto de vista do setor público, né, do ente público, no caso, a prefeitura, quais são os ganhos, né, em termos... Porque outro ponto interessante que já está até também no título do artigo é a questão do restrição fiscal, né? Hoje muitos entes estão em momento de restrição, né? Tivemos aí a pandemia, tivemos outros problemas aí, infelizmente temos nos arrastado aí com alguns problemas fiscais nos últimos anos, diversos entes mal das pernas, e às vezes pode ser um problema que pode preocupar os gestores, né? A falta de recursos, então talvez
pode ter um ano que tem recurso, mas ele não sabe se pode ter recurso em outro ano, e isso pode dificultar aí projetos de longo prazo. Então, essa estratégia parece ser voltada para isso também, para trazer investimento de longo prazo, como vocês colocaram aí, a concessão, contrato de 30 anos, né? Então, realmente é um contrato de longo prazo. Como que isso afeta, então, a prefeitura, especialmente nessa questão orçamentária? Então, perfeito, Maurício. É bem exatamente esse o contexto. Os contratos de longo prazo eles acabam tendo mais eficiência do que os de curto, né? Então, você consegue ter ganhos de eficiência por ter escala, por ter projeção no tempo. Então, isso traz um benefício grande. Por outro lado, como é um compromisso de longo prazo, os privados também têm receio, né? Tem uma insegurança jurídica e financeira, porque como até e no outro podcast a gente tinha um outro artigo que falava sobre a recorrência de problemas financeiros nos municípios, né? E nos estados também isso acontece. Então, isso no Brasil é comum, né? Nos outros países nem sempre é tão comum essa necessidade de ter garantias, porque o setor público não incorre em tantos problemas como infelizmente acontece no Brasil, por conta, enfim, dos ciclos econômicos, etc. Mas é mais recorrente ter problemas de pagamento com fornecedores, etc. E como esses contratos envolvem, em geral, um investimento substancial no início por parte do privado, ele precisa de garantias para poder saber que ele não vai ter um problema de fluxo de pagamento e até de honrar outros compromissos que ele assumiu com credores, por exemplo, para se alavancar no mercado financeiro, etc., para poder viabilizar investimentos. Então, nesse sentido, é importantíssima a constituição de garantias. Mas, como os municípios ou eles já têm problemas financeiros ou têm pouca margem de manobra, formar essas contas de garantia ou dar ativos líquidos para garantias nem sempre é uma tarefa fácil, geralmente não é uma tarefa fácil. Esse é um dos grandes entraves no Brasil para o crescimento do mercado de PPPs. Isso é bastante consensual, isso é um grande desafio, né? Como estruturar garantias que permitam que o poder público consiga formá-las e que dê segurança jurídica e financeira aos privados. Então, nesse contexto, como é difícil, né? Como acumular 12, 18 contraprestações com valores que podem chegar a mais de uma centena de milhões de reais para um município como São Paulo, numa conta para ela ficar parado, aguardando ali, servindo de colchão por um processo de reequilíbrio. Isso é muito difícil, né? É muito difícil ter esse espaço orçamentário para formar uma garantia dessa. Isso, em geral, poderia dificultar a formação da garantia ou fazer uma garantia menor. E aí, com isso, você diminui a segurança jurídica, diminui o apetite dos investidores, diminui a concorrência do certame. Então, é ruim para todo o setor público, né? Quanto mais segurança jurídica, mais interesse, mais competitividade, mais concorrência. Isso é super saudável, é isso que a gente busca. Este projeto, né, como ele é uma parceria público-privada para substituir um contrato de curto prazo por um de longo prazo, trazendo eficiência, né? Então ele prevê um montante de investimento substancial e tem uma eficiência na operação, então ele requalifica esses espaços e dá eficiência para frente. Tudo isso junto acaba gerando um dispêndio menor do que o atual. Então ele tem uma economia. Então, uma economia que pode alcançar 100 milhões de reais por ano para a Prefeitura de São Paulo. Bom, você teria a primeira hipótese. Eu não formo a garantia, já absorvo esses 100 milhões já de partida no início. Aliado a isso, você tem essa questão que, durante o início, né, esses 100 milhões é em relação à contraprestação máxima que foi estabelecida no edital. No início do contrato, ao longo dos 24 primeiros meses, você tem um desembolso proporcional, que alcança, como a Maíra comentou, algo em torno de 75%. Então, isso gera um montante de recursos, uma economia adicional àqueles 100 milhões ainda. Ao invés de absorver tudo isso, já no ponto de partida, você usa uma parte desse espaço para formar a própria garantia. Então, você não usa o orçamento já estava alocado, ele já tinha um orçamento de 300 milhões, ele só vai usar 200 e ainda assim formar a conta garantia. Então, assim, é um ganha-ganha para todos, porque a própria prefeitura já gera economia de partida, e pega esse delta adicional dessa economia e forma uma conta de garantia. Isso dá muito mais segurança jurídica e financeira para os licitantes, pode até gerar um deságio maior, e aí isso vai formar essa conta de garantia mais rápido ainda, porque tendo mais a percepção de que não vai ter problema de inadimplência, e isso dá uma segurança muito maior para o licitante. E ele pode formar uma conta que
que resolva quase 50%, que seja responsável, né, por cobrir até quase 50% do investimento não amortizado. Então, é bastante segurança financeira para o privado, sem ter um esforço orçamentário por parte da prefeitura. Pelo contrário, tem um alívio orçamentário porque ela já economiza desde o início. Então, é um arranjo muito interessante que a gente vislumbrou para esse projeto, que pode ser replicado. Por exemplo, no caso das PPPs de iluminação pública em âmbito municipal, elas também podem usar instrumentos semelhantes, porque elas também têm a mesma característica. O ativo já existe, né? Em geral, os postes de iluminação, o que acontece é uma modernização, a substituição de lâmpadas de sódio por de LED. Então, você tem as mesmas características, geralmente, ele é muito mais eficiente na operação, essa tecnologia, então você tem uma redução do desembolso. Então, dá para você também utilizar isso para formar contas de garantia. E pode ser isso replicável para qualquer outro ativo ou serviço que já existe. Então, ele tem um efeito importante, sim, sobre a questão orçamentária do município, e é um caminho que pode ser bastante útil aí para os entes que não têm um fundo garantidor robusto que possa suportar. Você começou aí, Seron, então, com o meu último ponto, que era um ponto que eu queria já deixar para o pessoal, para os nossos ouvintes, para caso eles estejam aí com outras ideias também, saber se isso já está sendo feito, que é justamente se esse mecanismo pode ser usado com sucesso em outros projetos, você já comentou que sim, e se já vem sendo utilizado e como vem sendo utilizado, quais outros projetos, por exemplo, a própria Prefeitura de São Paulo tem outros projetos utilizando essa ideia ou pretende utilizar? Olha, pelo que a gente tem conhecimento, né, Maíra, aí você me corrige, a gente não notou nenhum outro que tenha utilizado instrumentos parecidos. A gente está realmente inaugurando isso com a PPP de terminais urbanos, que ela está se materializando agora. E sim, da nossa parte, a gente vai utilizar esse instrumento em outras operações. Por exemplo, nós estamos discutindo projetos em diferentes áreas aqui no município de ativos já existentes e que possam ter um ganho de economia, o mesmo escopo, né? A requalificação atrelada a uma economia, a uma eficiência na operação e, com isso, uma redução do desembolso atual. E aí, utilizar o mesmo instrumento também como um mecanismo de formação de garantia. Isso, para a gente, já está em curso, tem alguns projetos que estão ainda em fase de estruturação, então, enfim, ainda não podemos abrir muitos detalhes, mas, sim, é possível. E, como eu disse, para fora, ele pode ser usado para outros terminais. Todas as cidades também têm essas operações de terminais, elas podem ser utilizadas, mas elas podem ser utilizadas em todos os ativos e serviços que têm essa característica. Como comentei também, todos os projetos de iluminação pública poderiam utilizar como um reforço de garantia adicional a garantias de contribuições de iluminação pública, etc. Isso é expansível para parques ou para qualquer outros que envolvam PPPs, né, que não seja uma concessão comum, que precise realmente, que tenha contraprestação pública e que, portanto, precise da formação de alguma garantia de que o poder público vai honrar esses compromissos, né? Eu não sei se você consegue vislumbrar aí outros casos aí concretos que poderiam ser aplicados, serviços ou ativos, mas esses com certeza são possíveis, né? Acho que o Seron escreveu bem aí os projetos que poderiam receber esse tipo de garantia. Só destacando, então, por fim, que a gente sente, né, do investidor essa necessidade ainda de ter uma segurança voltada a estoque, né? Apesar de alguns projetos já terem alguma tipo de garantia com ativos recebíveis, etc., com fluxo de recebíveis, etc., ainda é raro, né, para o setor público conseguir estabelecer fluxos de recebíveis com a segurança almejada pelo investidor. Então, acaba-se que esse colchão de liquidez aí é bem importante. Só queria terminar dando esse panorama. Perfeito. Obrigado, Maíra, Seron. Eu acho que realmente esse mecanismo é muito interessante. Eu mesmo estou bem empolgado, assim, eu espero que vários gestores municipais ouçam esse podcast e consigam replicar em seus municípios, né? São Paulo aí tem 645 municípios no estado, então são muitos municípios, muitas
oportunidades e esse, sem dúvida, é uma estratégia para conseguir, de fato, alavancar essas possibilidades, essas oportunidades e trazer cada vez mais investimentos para o nosso estado. Agradeço novamente a vocês e parabéns pelo artigo. Obrigado, Maurício. Nós que agradecemos a oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, fomentando as discussões técnicas e compartilhamento de experiências, né? É assim que a gente cresce juntos. Muito obrigada, Maurício, pela oportunidade.